Deus. E eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos desse homem se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara a palavra do Senhor. E então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se restitua. E então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como antes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à casa e conforta-te, dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, não beberás água, e não voltará pelo caminho de onde foste. E foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um homem velho, profeta, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram ao seu pai. E disse-lhe seu pai: Por que caminho se foi? Reviram os seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. E então disse os seus filhos: Albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento, e montou nele, e foi após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Eu sou. Então disse-lhe: Vem comigo à minha casa e coma pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, tampouco comerei pão, nem bebereis água contigo neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ainda que não comerás, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por onde foste. Amém, irmãos? Posso orar? Vamos orar? Vamos fazer oração? Amantíssimo Deus e soberano Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós estamos aqui nessa noite, Deus. De mim eu nada tenho para poder passar para o Teu povo. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa me usar para que a Tua palavra venha a ser expressada, para que corações venham a ser alcançados, para que vidas venham a ser mudadas, porque nós cremos na Tua palavra. A Tua palavra, ela restaura, a Tua palavra, ela transforma, a Tua palavra, ela traz vida, a Tua palavra é esperança, a Tua palavra é salvação, a Tua palavra
é o que nos move e nos alimenta nos dias difíceis, nos dias em que nós passamos por provações, por dificuldades. É a tua palavra que sempre está conosco. Amém, irmãos? Pastor Douglas não está bem, né? E passei mal esses dias também, irmãos. Hoje de manhã eu falei para minha esposa: Deus abençoe pela vida dela. Onde eu estou, ela está comigo. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Se não fosse ela, eu tenho certeza que metade daquilo que nós somos eu não seria. Porque ela é a minha base, é a pessoa que me suporta, é a pessoa que está comigo nos dias bons, nos dias ruins. E é assim que vive um casal. Um casamento, ele é constituído por momentos, e não só os bons, os ruins também. E é necessário que nós entendamos isso. Após a morte de Salomão, irmãos, Roboão assumiu o trono, mas a tribo do norte não aceitou. E olhando, eles acreditavam que Roboão reinaria de forma ainda mais severa em relação às cobranças, aos tributos. E aqui a palavra de Deus, para nós entendermos aonde eu quero chegar, e para que os irmãos venham entender de maneira saudável. Deus tinha uma promessa para Jeroboão. Jeroboão era um dos que estava com Salomão. E a Bíblia ela nos relata aqui que ele teve uma promessa. O profeta chega até Jeroboão e diz para ele que ele tinha que se comportar na presença, que ele tinha que estar da forma que Deus queria, porque a promessa ela ia acontecer. E a Bíblia nos relata que diante do trágico desencontro ali de informações, de pensamentos que tinha Salomão e Jeroboão, Salomão começou a perseguir Jeroboão. E nisso o profeta aconselha ele a fugir. E ele foge para o Egito. O profeta Aías, ele diz, e nós sabemos que no Antigo Testamento, quando um profeta falava, está falado. Quando um profeta determinava, está determinado. Quando um profeta dizia, tinha que se ouvir. Não podia deixar de ouvir, tinha que obedecer, porque a palavra maior era do profeta. Ele era o homem instruído, ordenado por Deus, para poder passar aquilo que Deus tinha para o povo. E Jeroboão, no mesmo instante, ele pega e foge. A Bíblia diz que ele ficou uma década longe. E quando ele sabe da morte de Salomão, ele volta. E a Bíblia nos relata que ali começa a acontecer a promessa que Deus tinha feito na vida de Jeroboão. A Bíblia lhe relata que quando ele volta, preste atenção, quando ele volta, Deus está ali começando a cumprir com aquilo que tinha prometido para ele. Deus disse para ele que ele ia reinar. Deus disse para ele que ele iria liderar. Deus disse para ele que ele ia ser o primeiro. Olha que interessante, Deus tinha feito uma promessa. E Deus estava cumprindo com a promessa 10 anos depois daquilo que Deus tinha falado com o profeta. E a Bíblia nos relata que o povo ali, irmãos, começaram a não querer, a se prostrar diante de Roboão. E houve uma divisão no reino. Um povo ficou com Roboão, o outro povo, as 10 tribos, fica com Jeroboão. E eles saem, e eles vão e começam a viver de uma maneira diferente com aqueles que estavam juntos. E a Bíblia nos relata aqui que Jeroboão começa a mudar o coração, começa a deixar a vaidade entrar, começa a deixar a soberba entrar. E quando a soberba entra, a visão ela se escurece, a visão ela deixa de ir além, e nós começamos a olhar somente o que nós queremos.
E nós começamos a olhar aquilo que nos faz bem. Jeroboão, com medo do povo voltar para adorar, do povo ter que ir, a Bíblia relata, o que ele pensou? Bom, eu não posso deixar o povo voltar para lá, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui 2 bezerros de ouro, eu vou colocar um em Betel e outro em Dan, assim o povo não se junta. Mas a Bíblia relata que no mesmo tempo que ele estava fazendo isso, ele começou a se voltar para a idolatria, deixando tudo aquilo que Deus havia dito, aquilo que ele conhecia, aquilo que ele poderia fazer e acontecer com sucesso, simplesmente pela vaidade do coração. E quando ele faz isso, Deus no mesmo instante, ele pega um homem de Deus em Judá. E me chamou muito a atenção, o porquê desse homem de Deus não ter nome. Você vê que quando você começa a ler o texto, você nem se preocupa, porque era somente um homem de Deus. Ele não era o Mateus, ele não era o Felipe, ele não era o Gabriel. Ele era somente um homem, escolhido por Deus, para fazer uma missão, para levar aquilo que Deus estava mandando. E a Bíblia relata, irmãos, que quando ele chega, olha que ousadia. Você imagina uma situação, que você está num lugar confortável, você está num lugar que você tem paz, que você não tem discussão, não tem briga. E você vai e obedece à voz de Deus e vai de encontro com aquilo que você não queria ir. Aí você vai de encontro com aquilo que você temia. Mas algo interessante é que ele confiava. Se ele confiou, ele teve coragem. Se ele confiou, ele teve ousadia. Se ele confiou, ele deixou de confiar em suas próprias mãos e sabia que naquele momento Deus estaria com ele e não precisava de mais nada. Deus estando junto, eu estava com tudo. Deus estando comigo ali, eu estava protegido. E a Bíblia relata que quando ele chega e ele vai profetizar contra o altar, Jeroboão, ele está com o seu coração vaidoso. Jeroboão, ele está ali com a sua vaidade no alto. Eu posso, eu sou, é eu que mando, é eu que decreto, é eu que tiro o decreto, é eu que mando matar, é eu que mando tirar, sem saber que Deus já vinha vindo para poder mudar o comportamento e quebrar Jeroboão. Quando o homem de Deus chega, ele chega determinado a fazer aquilo que Deus mandou. O que Deus tinha mandado ele fazer? Jeroboão, vai lá, profetiza contra o altar, e eu vou te dar sinais que sou eu. E quando ele profetizou, Jeroboão se exaltou. Quem é você para falar alguma coisa? Eu sou o rei. Mas aí o homem de Deus tinha o rei dos reis. O homem de Deus tinha o Senhor dos senhores. O homem de Deus, ele tinha aquele que dava vida, aquele que fazia conforme ele queria e não conforme o rei queria. Deus estava naquele momento restaurando e trazendo ali uma profecia, que se ele não se voltasse, que se ele não se quebrasse, Deus ia fazer cumprir. Interessante, neste momento, que a profecia, ela aconteceu por volta de 300 anos depois, mas teve um aviso de imediato. Quando Deus fala conosco, Deus não decreta e nem determina quando Ele vai fazer, mas Ele dá sinal que vai, fazer.
E eu não confio porque eu não tenho a paciência de esperar o tempo de Deus e deixo de ver aquilo que Ele está mostrando no momento. Confirmação de Deus. Jeroboão, na sua audácia, estica o braço, prenda esse homem. Quem ele pensa que é para falar assim comigo? Todos se dobram perante mim, todos estão aos meus pés, e ele quer aqui confrontar, dizer, falar. E quando ele estica os braços, quando ele estica e aponta, pega esse homem. A Bíblia nos relata aqui, que nós acabamos de ler, que o braço dele seca no mesmo instante. Olha o sinal. Já era para Jeroboão não ter dúvida. Olha o sinal. Opa, é Deus, não é nada de mim. Jeroboão ali na sua grandeza, na sua astúcia, já virou criança, já virou bebê chorão. Jeroboão já virou ali um pequenino. E a Bíblia nos relata que ele clamou ao homem de Deus. Clame ao seu Deus, para que ele restitua o meu braço. E naquele mesmo momento, naquela mesma hora, em que o homem de Deus faz o apelo, clama a Deus, ele responde, e o braço do rei volta como era antes. Deus tinha dado uma ordem, Deus tinha feito algo com o homem de Deus e não com o outro. Deus tinha falado somente com o homem de Deus, mas ele teve um certo momento que ele falhou. Falhou. E deixou de acontecer a promessa na vida dele, porque ele falhou. O que passou, preste atenção, o que passou de bom ou de ruim, daquilo que eu fui, daquilo que eu era, para aquilo que eu sou hoje, não importa de nada. O momento não faz a situação passada me livrar, tanto coisas boas como coisas ruins. Ah, mas eu cantava, ah, mas eu pregava, mas eu evangelizava, ah, mas eu levava os irmãos embora para casa que não tinha carro, ah, mas eu fazia a minha oferta, de Comanai, Alamodagachai. Eu sinto Deus aqui nessa noite, eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Mas aquilo de nada adiantou, pelo momento que nós vivemos hoje. Nós vivemos, muitas das vezes, vou colocar eu, num comodismo, numa mesmice, em que nós não conseguimos chamar a atenção de Deus, só lembrando Ele daquilo que nós já fizemos, daquilo que nós já fomos, daquilo que nós éramos, daquilo que nós pregávamos. Orava e o diabo saía, orava e o enfermo era curado, orava e o morto ressuscitava. Mas hoje eu não sou assim, mas eu lembro do passado e tento me justificar o presente com o passado para ver se tem alguma mudança, e não tem. Porque se tivesse, o homem de Deus teria escapado. Texto eu acredito que alguns conhecem, e a Bíblia relata que Deus falou para o homem de Deus: você vai profetizar, você vai falar tudo que eu estou mandando. Irmãos, me perdoa por estar tomando água, eu estou com 39 de febre hoje, está difícil, mas Deus é bom. E Deus disse assim, você vai, faz tudo que eu estou pedindo, mas não coma, não beba naquele lugar, e não volte pelo mesmo caminho. Obediência faltou para o homem de Deus. Aquela coisa de ouvir
o que Deus falou lá atrás. Deus está falando, não é aqui. E você está falando, é aqui. Deus está falando, não vai por ali. Cuidado com as amizades. Cuidado para quem você empresta o teu ouvido. Cuidado para quem você desabafa. Nem sempre aquele que está dando o ombro para você é teu amigo, não. Quer ver o que você está passando para sair espalhando. E isso mais acontece, né, pastora? No momento de fraqueza. Esse momento de fraqueza que o homem de Deus passou, com certeza ele estava com fome, ele estava com sede, ele estava cansado, mas ele não podia falar nada e ele falou. Quando ele estava profetizando ali, quando ele estava ali passando o que Deus tinha mandado, tinha pessoas do lado ouvindo. Tinha pessoas do lado ali só pegando para poder levar. E os filhos do profeta velho ouviu. Quando ele ouve, eles vão até o pai. Conta tudo o que ouviu, detalhe por detalhe. No mesmo momento o pai vai lá, sela, conforme nós falamos hoje, né? Sela lá um cavalo que eu vou até ele. E por que que eles falou para o pai? Porque o homem de Deus falou para Jeroboão aquilo que não podia falar. Não era para ele falar que não era para ele comer, não era para ele falar que não era para beber, não era para falar que ele não podia voltar pelo mesmo caminho, não, mas ele falou. E ele falou no momento de fraqueza. O momento de fraqueza é o pior momento que nós vivemos e aonde menos vigiamos. Mais exposto nós estamos e é o momento que nós devemos correr para a caverna. Nem sempre correr é sinal de fracasso. Nem sempre se esconder é sinal que eu estou com medo. Não, é porque eu estou esperando nele. É porque dele que vem o meu socorro. É porque dele que vem a providência. Ele diz que no mundo nós teríamos o quê? Casa própria, carro bom, dinheiro no banco. Aflição. Aflição. Aflição é aquela coisa, irmãos, terrível. Quem já passou aflição, né? É aquela coisa de perdi o emprego e não sei o que eu vou fazer amanhã. Minha vida estava estabilizada, do nada ela vira de ponta cabeça. Olha que situação. Mas aí o texto continua, ele não para, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci, você também vencerá. Era para ter saído um glória. Eu venci e você também vencerá. Palavra de Deus para nossas vidas. A maior revelação que nós temos é a Bíblia. Ela não erra. Ela não erra endereço. Ela não erra o tempo. Ela não erra o momento. Deus sabe o que você pode suportar. Deus sabe o que você pode segurar. Deus sabe o que você está falando, ou Deus está ouvindo, Deus está querendo ouvir. E muitas das vezes a aflição nos impede de falar com Deus aquilo que realmente Ele quer ouvir das nossas bocas. Em vez de eu clamar, eu vou murmurar. Em vez de eu adorar, eu mais me afasto. E Deus não é como um pai não, irmãos. O pai, quando o filho faz birra, quando o filho quer alguma coisa, ele consegue quebrantar os nossos corações, né? Não, Deus não é assim não. E a Bíblia diz que quando este homem chega até o homem de Deus, profeta velho, a Bíblia fala para ter respeito com os profetas, mas ali havia um profeta velho. E ele fala para o homem de Deus: ó, Deus me disse que é para você voltar comigo.
comer na minha casa, beber e descansar. Ora, o que Deus tinha falado já não era o bastante para o homem de Deus? Será que Deus precisava mandar outros para poder falar com ele aquilo que Deus já tinha falado e mostrado e confirmado para ele que era aquilo, e era simplesmente para ele voltar? Mas ele volta para casa, e a Bíblia nos relata que ali, quando ele comeu, ele bebeu, aí sim o homem, o profeta velho, Deus usa ele. Homem, olha, que terrível, você foi infiel, eu disse para você não comer, eu disse para você não beber, e eu disse para você não parar. A pena agora é a morte. Opa, lembra, alguns minutos atrás, o que eu fazia, o que eu era, o que eu operava, o que eu deixava de fazer, como Deus me usava. Se fosse ter de valia, Deus tinha livrado o homem de Deus, mas não livrou. E o homem de Deus, no mesmo instante, ele se levanta, ele pega ali o jumento e sai. E ele voltando, eu acredito que uma das pessoas que mais teve aflição foi aquele homem, por ter falhado. Imagina o coração dele como estava: pequei, eu errei, eu falhei, eu deixei a fraqueza me confundir, eu deixei a fome me abater, eu deixei a sede me cegar. E quando ele volta, a Bíblia relata que um leão vem e mata ele. E interessante é que não faz nada com ele, não arranca braço, não arranca perna, nada. E ali o leão ficou, o jumento ali ficou, e o homem de Deus ficou no mesmo lugar. Quando chegaram, viram, foram até a casa do profeta velho, contou para ele o que havia visto, e o profeta velho foi e buscou o homem de Deus. E a Bíblia relata, irmãos, que naquele mesmo instante, o profeta velho também em seu coração pecou. Coloca ele aonde eu vou ser enterrado, e quando eu morrer eu quero ser enterrado junto com ele. O que você fez, o que você foi, ficou lá atrás. Hoje, nessa noite, Deus está falando de restauração, trazer para a minha vida a existência daquilo que eu sonho, mas não consigo realizar, trazer à existência aquilo que Deus me prometeu, Ele me prometeu, e Ele está dizendo nessa noite que Ele te deu sinais para você confiar. Ele está dizendo que naquele momento Ele não te deixou confundido. Ah, mas está difícil, está complicado, só Deus sabe o que eu estou passando. É fácil falar, não está na minha pele, mas não sou eu que estou falando, é Deus que está dizendo: eu estou contigo, na alegria eu estou contigo, na tristeza eu estou contigo, na dificuldade eu estou contigo, quando o sol se nasce de Comaná eu estou contigo, quando a noite vem eu estou contigo, quando todos te deixam eu estou contigo. Podem duvidar, mas quem prometeu é fiel para cumprir. O homem não pode concretizar aquilo que Deus vai fazer, mas ele pode impedir, se você permitir, se você der ouvido e começar a acreditar naquilo que não é para acreditar, e desacreditar naquilo que era para acreditar, a voz de Deus. Deus está dizendo aqui nessa noite que há corações
que já não aguenta mais. Deus está dizendo aqui nessa noite que há pessoas que já não conseguem mais chorar, já não tem lágrimas mais. Deus está dizendo que aqui nessa noite tem pessoas que nem conseguem mais orar, só chora. E Ele diz que há um tempo para todas as coisas. O tempo de chorar está cessando, e a alegria vai vir. O tempo de sofrimento está cessando, mas é necessário não fazer o que o homem de Deus fez: contar para ninguém e não desanimar pelo caminho. Fácil vai ser? Não, não vai ser fácil. Sinto muito em te dizer, vai ser difícil, mas vai valer a pena. Vai valer a pena o que você vai passar. Suporte o processo para viver o propósito. O propósito vai ser muito maior do que o processo, mas para você ver o propósito é preciso você passar pelo processo. Deus está dizendo aqui nessa noite: só basta você se colocar em pé e ter a ousadia que o homem de Deus teve e seguir em frente, não olhando para a direita nem para a esquerda, não ouvindo aquilo que estão te falando, não ouvindo aqueles que querem te desanimar, porque o que mais tem é pessoas querendo nos desanimar. O que mais tem é pessoas querendo fazer nos parar. E nós não podemos, porque quem nos prometeu, Ele não vai errar. Ele não vai voltar atrás com a tua palavra se você for fiel. Ele não vai deixar de fazer se você tratar com aquilo que Ele combinou com você. É preciso nessa noite olhar para cima e dizer: Pai, eu estou aqui. O que queres que eu te faça? Como tu queres que eu esteja? Deus, Ele está disposto, irmãos, a realizar sonhos. Deus, Ele está disposto a realizar promessas. Deus, Ele está disposto a realizar o desejo do teu, do meu coração. Mas a atitude depende de quem? A ação da terra. Eu disse isso sábado na nossa igreja quando eu estava ministrando. A ação da terra reage à ação do céu. A minha ação na terra vai ter reação no céu. O que eu fizer, conforme eu fizer, o céu vai reagir. Como será que o céu vai reagir? Será que o céu vai reagir com coisas boas? Será que eu estou fazendo por onde para conquistar coisas boas? Deixa o fardo. Ele está impedindo você de caminhar. Deixa esse fardo, que dentro dele, a tristeza, a mágoa, o sofrimento, o desespero, está querendo te fazer parar. E isso está te pesando e está te cansando. Se está cansando, eu tenho que fazer o quê? Deixar e caminhar, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Grandes coisas o Senhor vai fazer. Viu, Júlio? Grandes coisas Deus vai realizar. Muitos vão se impressionar. Muitos vão dizer: nossa, mas ele é você que Deus te escolheu. Toma posse. Mas não, e sim, à frente. Irmãos, Deus abençoe a todos. Que Deus possa continuar falando em cada coração. Foi um prazer enorme, enorme, enorme estar aqui com vocês essa noite. Se nós formos falar das dificuldades que nós enfrentamos para servir a Cristo, nós íamos ficar em casa, né, presbítero? Mas é prazeroso servir a Cristo. Nada justifica, não há aprovação que vai nos fazer parar, não há dificuldade. E eu creio que muito em breve cantaremos o hino da vitória.
lá na glória. E vai ser um hino que nós nunca ouvimos. Aí eu vou olhar para você, você vai olhar para mim. Estou imaginando, tá, irmãos? Isso nos faz animar, né? Isso nos faz encorajar. Eu não falei para você, Gui, que ia valer a pena? Eu não te falei, Gui, que era para perseverar? Olha onde nós estamos. Olha onde estão aqueles que tirou sarro, que falou que você não ia conseguir. Olha lá. Olha onde nós estamos aqui. Aí nós vamos dizer, olha o Abraão, olha Isaac. Aquele ali é Jacó. Aleluia. Aleluia. Aquele ali que foi que brigou com o anjo e ficou, é ele mesmo. Se for preciso, a Bíblia diz que o céu é tomado à força. Fosse fácil, tinha que ter mais cadeira e não estaria sobrando espaço, se fosse fácil. Mas nós estamos aqui para dizer que toda renúncia vai nos gerar coisas boas. Servir a Cristo, mesmo que seja na dificuldade, quando nós formos, não estou aqui doutrinando, muito menos ensinando, tá, irmão? Mas quando nós formos evangelizar alguém, já prepara o lombo dele. Ó, vamos para a igreja. Mas não é fácil não, viu? Vai achar você que é fácil, não é fácil não. Mas tem um negócio aí mais interessante para te falar. Leva para o céu. Lugar de descanso. Lugar de paz. Lugar que não há mais sofrimento. Que não vai ter mais barreiras para ser rompidas. Que não vai ter mais choros para ser chorado, que não vai ter mais provas, decepções, vai valer a pena. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos se colocar de pé.